igreja está um pouco mais recheada em relação aos últimos 2 dias. Embora os últimos 2 dias foram fim de semana, e hoje, como o meio da semana, as pessoas vieram, talvez por causa do serviço, estavam ao redor a trabalhar e acabaram aparecendo. Por isso quero convidar também você lá em casa para aparecer. Estando aqui, nós nos aquecemos e nos fortificamos espiritualmente. Ontem nós estávamos a falar do egoísmo. É o mal que existe em nós, o egoísmo, o desejo de si, tudo para mim. E vimos que é muito possível vencermos este mal quando nós entrarmos no jardim do Getsemane, sozinhos. Lá como fez Jesus, você tenha tempo de sentar e falar com Deus e apresentar a tua situação, os teus desafios a Ele. É possível ultrapassar. Hoje temos mais um dia, é o 3º dia dos nossos estudos, da nossa semana de mordomia. Quero agradecer os hinos especiais aqui que foram apresentados pela irmã Bacara e as irmãs Moreira, mas também a dica de saúde que nós tivemos. O louvor faz parte da adoração. Aliás, nós ficaremos a adorar a Deus cantando lá no céu. É a resposta que nós damos a Deus na nossa adoração, ok? Dia 3, cuidar da nossa ligação. Cuidar da nossa ligação. Vamos orar. Querido Pai nosso Deus, estamos aqui para mais uma vez estudar a Tua Palavra. Te pedimos, ó Pai, para que possa falar aos Teus filhos através da Tua Palavra. Use-nos, Senhor, poderosamente. Transforme vidas, Senhor. As vidas que estão sendo destruídas possam reavivar. Este é o nosso grande desejo, em nome de Jesus. Amém. Cuidar da nossa ligação. Hoje quero começar contando uma história. A história de uma reserva. Era uma reserva da vida selvagem. E na realidade era a reserva dos elefantes. Nesta reserva havia muitos elefantes, elefantes negros. Você sabe que existem elefantes brancos e existem elefantes negros, pretos. E o número de elefantes estava aumentando naquela reserva. E os guardas florestais decidiram separar, levar os elefantes mais pequenos, colocar-lhes num lugar. E eles cortaram uma parte, uma reserva, que eles queriam ampliar a reserva, e os animais foram colocados naquele lugar, aqueles elefantes. Mas, no outro lado, deixaram alguns elefantes jovens, mas a maioria elefantes velhos, idosos. E, no outro lugar, só colocaram elefantes jovens. E, quando os elefantes chegam naquele lugar, os guardas florestais pensaram que iam os elefantes serem mais bondosos e tal. Os elefantes chegaram lá e começaram a lutar. Lutaram e destruíram tudo. Estavam destruindo quase tudo que existia. E eles ficaram preocupados, os guardas florestais. O que fazer? Como fazer com que os elefantes ficassem tranquilos? Porque eles pensavam que tem mais floresta, mais comida, ficariam tranquilos. Mas estão a lutar todos os dias. O que fazer? Não tiveram ideia.
E acharam melhor ir consultar um guarda florestal que estava aposentado, nós chamamos reformado, né? Que estava reformado, e pediram conselho, o que fazer? E aquele guarda florestal aposentado, ele disse, vamos buscar um elefante idoso daquele outro lado e coloquem aqui. E eles obedeceram, foram levar aquele elefante mais idoso e colocaram no lugar onde estavam os elefantes jovens. Quando aquele elefante idoso chega, a confusão parou. Os elefantes já não lutavam mais. E não destruíam mais. O que aconteceu na realidade? É que os elefantes mais jovens precisavam de aprender alguma coisa com os elefantes mais velhos. Porque estavam sozinhos, começaram a lutar. Quando chegou o elefante mais velho, todos encontraram o grupo, ficaram unidos ao elefante mais velho e seguiam o que o elefante mais velho fazia. Eles tinham que aprender com o elefante, o mais velho. Nós também temos que aprender às vezes. A relação entre a humanidade e Deus. A humanidade foi criada em conexão e escolhi uns 5 pontos que podem fazer ligação entre Deus e a humanidade. Essa conexão entre Deus e a humanidade é essencial para que a humanidade possa viver em harmonia. Sem essa conexão, não há harmonia na humanidade, no ser humano. Assim como os elefantes, sem o mais velho, não havia harmonia entre eles. Precisamos de Deus para que haja harmonia. A humanidade tem um Criador. E criou Deus o homem. Em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Deus criou o homem. Como criaturas, a nossa responsabilidade básica é adorar a Deus, louvando-o por quem Deus é e pelo que está a fazer na nossa vida. Louvor, é isso que nós acabamos de ouvir aqui. A irmã Bacária cantou e as jovens Moreiras cantaram também. O louvor a Deus. Precisamos de adorar a Deus. Na azáfama da rotina diária, às vezes vivemos e esquecemos que nós somos adoradores. Vivemos como aqueles elefantes. Esquecemos que nós somos criaturas e que nós devemos adorar ao Criador. Devemos louvar ao Criador. A nossa responsabilidade é adorar a Deus. Aliás, quando você lê o livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, você descobre que os seres viventes que estão lá no céu, os anjos, os anciãos, ficam adorando noite e dia. Aliás, lá no céu não existe noite. Eles adoram sempre. É isso que nós somos chamados também a fazer. Adorar ao Criador. Como criaturas, temos que adorar o Criador. A humanidade tem um modelo. E qual é o nosso modelo? É Deus. A imagem de Deus o criou. Os seres humanos são imagem e representantes de Deus. Fomos criados à sua imagem. Então, o nosso modelo é quem? É Deus. Aquele que nos criou a sua própria imagem. Não temos de inventar as coisas à nossa maneira.
mas simplesmente ser o reflexo de Deus. Ele é o nosso modelo. O apóstolo Paulo disse: sede imitadores de quem? De Deus. Sede imitadores de Deus. Nós temos que imitar e ser reflexo de Deus. Moisés, quando foi no monte receber os 10 mandamentos, quando ele voltou de lá, estava brilhando, refletindo a imagem de quem? De Deus. Aliás, alguém aqui precisa de tradução? Nada, né? Podemos continuar. Porque você vai falando e as pessoas não estão a entender o que está a se falar, é um problema. Temos que refletir, ser o reflexo de Deus. Normalmente, concordamos que o atributo básico de Deus é amor. Então, porque Ele é amor, nós também temos que refletir o amor de Deus em nós. Até que ponto amo e cuido como Deus? Até que ponto nós amamos o nosso próximo? Amamos as pessoas que estão ao nosso redor e cuidamos dele. Deus é amor. Porque Deus é amor e nós também temos que refletir esse amor. A humanidade tem um provedor. Deus é provedor. Ele é o Criador, Ele nos criou à sua imagem e Ele é o provedor. O versículo 29 do capítulo 1 de Gênesis diz: e disse Deus: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente e que está sobre a face de toda a terra, e toda a árvore que há fruto, de árvore que dá semente. Deus, quando cria o homem, Ele providencia, Ele dá o sustento. Aliás, antes Deus fez o jardim, plantou árvores para o homem se alimentar, depois criou o homem e Ele disse: vocês vão comer tudo que está lá. Deus é provedor. Os seres humanos são criados como seres dependentes. Não há lugar para orgulho e ansiedade. Não há. Somos dependentes uns aos outros. Há pessoas que podem dizer, quando estão grandes, dizer: eu não dependo de ninguém. Já ouvi pessoas, esposas a dizer que eu não dependo de ti, eu não dependo do meu marido. Maridos também a dizer que eu não dependo de ti. Mas lembre-se, para você chegar à idade onde você está hoje, sempre foi dependente. Não é verdade? Dependemos dos nossos pais. Nós nascemos, não escolhemos nascer onde nós nascemos, e aí, para nós nos alimentarmos quando nós saímos do mundo, dependemos de quem? Da nossa mãe, não é isso? Ela nos alimentou de leite, do peito, até um dia desmamar, comer chima, comer caracata, comer arroz, massa, esparguete. Você vai crescendo, comer fruta, e quando começam a sair os dentes, começa a comer fruta também. Mas para isso, alguém nos deu. Somos seres dependentes, nós dependemos de Deus. E se nós colocarmos na nossa mente que nós somos seres dependentes, então não há de haver lugar para orgulho. Curiosamente, os crentes têm a tendência para manter Deus excluído dos detalhes das suas vidas. Não é verdade? Colocamos Deus lá longe. Pequenos detalhes nós achamos que pertencem a mim. Mesmo quando recebemos o nosso salário, damos o nosso dízimo, depois oferta, qual a percentagem que você coloca, aquilo que fica, dissemos que é de quem? É meu agora.
esquecemos que alguém nos deu, que tudo pertence a Ele. Quando nós encontramos um bom emprego, achamos que não, eu fui bom, o meu CV foi melhor do que os outros. Não. Se você for a olhar, vai descobrir que o teu currículo nem foi melhor do que os outros. É que eu estudei bem, estudei muito, por isso eu passei. Começa a zombar com aqueles que não conseguiram passar. Mas se você vai nos detalhes, e se você vai na prova oral, vai descobrir que aquele que ficou sabe mais do que você. Talvez você passou porque nós chamamos de quê aqui? Cábula, né? Os brasileiros chamam cola. A outra chega na universidade até a colar. Somos dependentes. Dependemos de Deus. Recorremos a Ele apenas quando a questão é séria. Procuramos Deus quando as coisas são complicadas na vida. Mas quando tudo está bom, não precisamos de Deus. A humanidade tem um mestre. O verso 28 diz: e Deus os abençoou. E Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Ele é o mestre. Nós aprendemos dele para conseguirmos dominar o que Deus disse para nós dominarmos. Às vezes, quando nós estamos fora de Deus, somos dominados. A partir do dia em que o pecado entrou, aquilo que nós deveríamos dominar passou a nos fazer o quê? A nos dominar. Temos medo de cobra. Um dia estávamos a ir a Zimbábue, quando estávamos a estudar lá, e passamos via Xqualaquala. Atravessamos a fronteira. Quando você atravessa a fronteira, vai no parque Gonarenzou. E estávamos andando no parque. E lá à frente vimos um gigante. Foi a primeira vez que eu vi elefante assim, vivo, live. Não no National Geographic, não. Apareceu um gigante, parecia uma montanha que apareceu do nada no meio da estrada. Daqui até Eduardo Mondlane ali, a distância. Nós paramos aqui, agora sim. Tinha um colega aí dentro, muito medroso, ele disse: agora estamos mal. Houve silêncio absoluto. Se aquele aí vir a nós, o que vai acontecer? Ficamos aí uns 10 minutos para ele passar. E passou, vemos, já está lá. É quando nós passamos também. Mas Deus nos disse que nós deveríamos fazer o quê? Dominar. Agora não conseguimos dominar. Quando vemos, nós trememos. Os seres humanos estão destinados a serem servos de Deus e são chamados a seguir as instruções de Deus. Chamados a sermos servos de Deus. No entanto, somos inclinados a funcionar de forma oposta. Não queremos receber ordens de ninguém. Até mesmo não queremos receber ordem de Deus. Sabiam disso? O ser humano não quer receber ordem de Deus. Aqueles que estiveram aqui no ano passado, na Semana de Lar e Família. Homem não quer receber ordem da esposa, a esposa não quer receber ordem do esposo, os pais não querem receber ordem dos filhos, os filhos não querem receber ordem dos pais. É confusão total. E acabamos até não querer receber ordem de Deus.
Quando Deus diz não, você diz, não, Deus é muito complicado. Deixa colocar sim. Precisamos sim de Deus. As leis de Deus são sujeitas ou alteradas para ir ao encontro das nossas preferências. O homem rejeita a lei de Deus. O homem altera para ir segundo a sua vontade. É isso que nós fazemos. Não queremos nosso Deus como mestre. Queremos fazer aquilo que nós achamos melhor. A humanidade tem um companheiro. Gênesis 2, versículo 2 a 3. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia sétimo e o santificou, porque nele descansou de toda a sua obra que Deus criara e fizera. Deus tem aliás, a humanidade tem um companheiro, e o companheiro é Deus. Quando ele termina de criar os céus e a terra, Deus prepara algo. Preparou um dia, um templo no tempo, para que neste dia, de um modo especial, ele fizesse a companhia ao ser humano. Ele pudesse acompanhar o ser humano. Os seres humanos são seres sociais. Por isso Deus, cada sábado, ele desce para encontrar-se com a humanidade. Porque o homem é social. Somos criados em conexão com o vínculo e com a intenção de dar prioridade à relação com Deus e com os outros. Esse relacionamento é muito importante. Nos relacionarmos com Deus. E é por isso que nós somos chamados de tempo em tempo para estarmos aqui, adorarmos, nos relacionarmos, ouvirmos a sua palavra. Mas também temos que ter um relacionamento com os outros. Você pode dizer, não, eu posso adorar em casa. Sim, você pode adorar na tua casa. Mas quando você está com os outros, você se relaciona. Quando você saúda o outro, sabe que o outro estava doente e agora está bem, você ora com ele. Isso faz bem como cristãos. A nossa sociedade, caracterizada pelo consumismo, não é raro que a busca pelo ter, pelo adquirir e pelo possuir tome precedência sobre a relação. As pessoas hoje estão correndo de um lado para o outro. O relacionamento entre as pessoas está reduzindo cada dia que passa. Eu recordo-me nos momentos quando nós éramos crianças, quando chegasse o dia de festa, podia ser o dia de Natal ou Ano Novo. Você saía da sua casa para ir brincar. Saía de manhã, depois de fazer os trabalhos de casa e tal. Saíamos pelos atalhos, não havia estrada, né? Nós, na nossa zona, só tinha uma estrada dos carvoeiros. Uma estrada que saía da estrada principal para as pessoas irem buscar carvão, não sei aonde, lá na floresta, e voltavam. E a nossa aldeia ficava no meio. É lá onde nós víamos os carros a passar. E passava uma vez por 2, 3 semanas, já passava um carro, um caminhão, já sabia. O carro do fulano já passou, foi buscar carvão. E nessa época, festivo, nós os meninos saíamos de casa, íamos brincar na vizinhança. E chegava lá, o que faziam? Logo que chegava, era dado um prato. Arroz com galinha aí dentro. Pedaço de galinha, você comia, acabava de comer, se preparava uma réu,
dava-lhe um copo de marreu, você bebia. Saía dali, com os filhos daquela casa, íamos para outra casa. O grupo estava crescendo. Ia comer. É assim. O relacionamento. E aquilo fazia-nos uma família. Aqueles jovens, os mais velhos, nós chamávamos manos. Era mano mesmo, te batia. Como se fosse um irmão. Os pais dos meus amigos eram tios. E eles nos educavam, nos batiam. Mas bater bem. Você chega em casa e diz, o tio fulano me bateu. Por que te bateu? Mas, Xamboco. Era assim. Mas hoje, você está na festa, se não convida um familiar que vem, não sei, da beira, que vem de onde lá para vir passar festa contigo, é você, os teus filhos estão aí a comer. Quando alguém bate a porta, o coração bate. Já chegou, mas que está vendo? Vem fazer o quê? Até chega na hora do almoço. Bateu a porta. Por que não ligou? E o pastor, para visitar o membro, precisa primeiro ligar. Irmão Moreira, posso vir lá? Não, pastor, hoje não. Não está a fazer nada, está em casa sentado a assistir televisão. Está a assistir novelas. Não, hoje não, pastor. Mas nos tempos, eu recordo, nós vivíamos na igreja de Fomento, naquela casa aí. Acordar, tomar banho, sair. Não tinha telefone. Andar, chegar em casa do ancião, apanhar a mamãe, a esposa do ancião sentado. Onde está o irmão ancião? Está na machambeia aí. Vai chamar o papá. Era chamado, vinha, tomava banho. Vamos, pastor. Estamos a ir visitar. Se você não liga hoje, se te abrir a porta, você tem sorte. Vão te olhar naquela... É um buraquinho aí na porta, né? Tem uma lupa aí. Olha na lupa que é... pastor, você toca a campainha, bate a porta, não está ninguém. Está lá dentro, está a assistir. Até pode ouvir a televisão. Aí, quando chega, ouve-se o som. Mas depois, quando descobre que o pastor começa a diminuir o volume. Relacionamentos. A nossa sociedade está olhando para o consumismo. Eu. O relacionamento entre pessoas já não existe. E quando não existe o relacionamento entre pessoas, o relacionamento com Deus também destrói-se. Deixa de existir. Progresso e avanço são muitas vezes medidos em termos de conectividade. No entanto, é uma realidade lamentável que a humanidade tenha dificuldades na sua conexão com Deus e com os outros. Há dificuldade de conexão com Deus e com o próximo, hoje. Não temos tempo para Deus e não temos tempo para o nosso vizinho, nosso amigo. Você vive com o vizinho lá em cima e o vizinho lá embaixo, só se encontra na porta. É aquele vizinho, é vizinho já. Enquanto naquele tempo, de uma casa para outra, a diferença era de 2 quilômetros. Mas os vizinhos se conheciam, viviam juntos. Quando um vizinho matasse galinha, pegava um pedaço para ir dar lá 2 quilômetros. O vizinho está aqui. E comíamos juntos. Conexão. Como é que está o teu relacionamento com Deus? A tua conexão com Deus e a tua conexão com o próximo, como está? Quando o pecado entrou no mundo, estragou tudo. É o resultado do pecado. A primeira consequência do pecado entre Adão e Eva foi a acusação, não é isso?
Não sou eu, é a mulher que você me deu, Deus. A mulher que é culpada. Ela comeu, depois me deu, eu comi também. Por que criaste? Se não tivesse criado a mulher, eu estaria talvez bem. Mulher, não sou eu, também você criou animais. Por que criou animais? Não é isso? Acusações. E é isso que acontece hoje. No nosso relacionamento, vivemos acusando-nos uns aos outros. Devemos aprender a construir as nossas conexões. Aprender a construir as conexões. Jesus, Lucas fala de uma história de Jesus. No capítulo 8, versículo 26 a 28, nós encontramos lá a história do endemoniado, o Gadareno. Qual era o nome dele? Quando diz, você como chama? Disse o quê? Região. Porque somos muitos. Era uma pessoa, mas plural. Eram muitos. O versículo 27 diz, e quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo da cidade, um homem que, desde muito tempo, estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. Jesus encontra-se com um homem que vivia nos sepulcros. Você já viu um maluco? Não é esse maluco que anda aqui na cidade. É esse que come lixo. Há malucos mais do que aquele que come lixo. Que vive na sepultura, no cemitério. Hoje o cemitério não tem peso, né? Cemitério, crianças, vai, não sei o quê. No nosso tempo, criancinhas não iam. Mulheres grávidas também não podiam ir ao cemitério. Na zona, basta haver falecimento, as mulheres grávidas não podiam ir. E as crianças eram fechadas dentro da casa. Trancadas, não pode. Era o tempo. Mas alguém ir dormir e viver no cemitério era terrível. Acompanhei a história de um senhor, não vou dizer aqui por questões éticas, nem o nome, nem o local. Esse homem foi apanhado e preso, que tinha ossos em casa dele, ossos humanos. Foi no cemitério recolher ossos humanos, vir em casa e guardar lá atrás da casa. Não sei, queria fazer o quê? Eu queria ser rico, não sei. Não sei se os ossos humanos criam riqueza, não sei também. A humanidade deixou de ser a humanidade. Mas esse homem era endemoniado. Talvez esse também que tinha ossos em casa, também só pode ser um endemoniado, né? Você com o juízo, você não pode entrar num cemitério. O homem endemoniado que vivia nos sepulcros. Quando Jesus sai da cidade, encontra esse homem. O homem tinha crise de identidade. Quando você já não sabe quem você é. E perguntou-lhe Jesus, qual é o teu nome? E ele disse, Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E passou a ser legião. Ele estava confuso, até mesmo em relação à sua identidade básica, o seu nome, já não sabia. Não vivemos assim às vezes? Não conseguimos nos reconhecer quem nós somos. Quando nós desligamos-nos de Deus, passamos a perder a nossa identidade. Você vive como um endemoniado, sem identidade, sem saber quem você é. Vive, mas não vive, talvez sobrevive.
Este homem sofria de uma interrupção com a conectividade, com ele próprio, com Deus e com os outros. Não podia viver com as pessoas, por isso ele vivia onde? Nos sepulcros. Então não tinha conexão com Deus. E ele mesmo havia se esquecido a si mesmo. Já não sabia quem ele era. Não nos esquecemos a nós mesmos? Quando nós nos desligamos de Deus, nós nos esquecemos nós mesmos e esquecemos as pessoas que estão ao nosso redor. Quando alguém se considera uma legião, é natural que viva nos sepulcros. É normal que desenvolva um padrão destrutivo e se torne uma criatura assustadora para os outros. Pessoas te fogem porque você já é legião. O falecido pastor Macheia costumava contar uma história real. Nas suas andanças como pastor, ele descobriu um senhor que vivia na sua casa. Ele dizia: pastor, eu estou mal, ore por mim porque eu já não estou a viver. Estou a andar, mas não vivo, não sou eu. O que acontecia com aquele homem? Ele dizia que ele sentado em casa, ele podia ficar assim e depois dizer: estão a vir. Já estão a vir. Ele ouvia demônios, legião de demônios, e chegavam e entravam no corpo dele. E dizia ele que ele podia estar aqui sentado e dizer que esse vizinho aqui atrás está a comer chima com cacana, assim como o muro. E você dizer: não é verdade. Diz: sim, eu posso te mostrar. Ele cuspia chima com cacana. Está aqui. Está sendo comido lá. Os demônios levaram para ele. Não tinha identidade. Sofria. Talvez nós não chegamos até esta fase. Mas perdemos a identidade quando nós perdemos Deus. Quem nós pensamos que somos afeta a forma como vivemos. Aquilo que nós somos, aliás, aquilo que pensamos que nós somos, afeta a nossa forma de viver. Agimos e nos relacionamos com os outros. Isso fica tudo afetado. Como é que nós vivemos, como nós agimos, como nós nos relacionamos com os outros, fica tudo afetado. O encontro entre Jesus e o gadareno, confuso, não ficou sem resposta. Jesus ajudou-o a sair da confusão e a reconstruir a sua conectividade. Você também pode sair. Precisa encontrar-se com Deus. O meu apelo nesta noite é que procure encontrar-se com Deus. Procure fazer o quê? Encontrar-se com Deus. Procure encontrar-se com Deus. Um resultado imediato deste encontro com Jesus está descrito no versículo 35. O homem estava agora sentado aos pés de Jesus. Amém? Quando encontrou-se com Deus, o gadareno, aquele que se chamava Legião, ele foi sentar aos pés de quem? De Jesus. E não saiu mais. Ele disse: Senhor, eu não te deixo, eu quero ficar contigo. E sentou-se aos pés de Cristo. Precisamos sim de sentarmos aos pés de Cristo. Aos pés de Cristo é um sinal de relação restaurada entre o anterior endemoniado e o seu Criador. Aquele que era legião deixou de ser legião, porque
ele encontrou-se com Cristo, ele assentou-se aos pés de Jesus. Agora, ele está a reconhecer a soberania de Jesus. Esta postura também invoca a ideia de adoração. Estar aos pés de Jesus é adorar a Jesus. Precisamos de adorar a Jesus. Estar ao lado dele, porque ele é o nosso Criador. Ele é o nosso mestre. Precisamos de estar ao lado dele. E quando estamos ao lado de Jesus, nós adoramos a ele. A reconstrução de sua conectividade vertical estava em andamento. Aquele homem estava ligado com Deus. Durante vários anos o homem tinha andado por todo o lado sem roupa. Mas o versículo 35 apresenta o homem transformado, já vestido. Ele tinha roupa. Aquele homem que andava com correntes, que andava nu de um lado para o outro, agora era sóbrio, porque estava aos pés de Jesus, tinha roupa. Onde apanhou a roupa? Você já leu aí, imaginar onde ele apanhou a roupa mesmo? Só Jesus é que pode nos dar a roupagem, a sua justiça. Para ele, trata-se de um pré-requisito para se relacionar de forma positiva com os outros. A roupagem de Jesus. Não podia comprar a roupa, mas a roupa foi dada para o mestre. Jesus é o provedor. Ele deu a roupa àquele homem miserável. Ele pode também providenciar para nós. Aquilo que está em falta na sua vida, ele pode nos dar. Basta estarmos aos pés dele. O homem dependia de Jesus. Não precisava mais de andar nos sepulcros. Ele estava completamente dependente de Jesus. Ele reconstruiu a sua conexão com Deus. Ele estava ligado com Deus. Anteriormente, o endemoniado não conseguia manter nenhum tipo de relação normal, que fosse com o divino ou com outras pessoas. As pessoas lhe fugiam, não gostavam dele, as pessoas tinham medo dele, mas agora ele estava lá anunciando a Jesus. Ele andava sempre nos lugares solitários, nos sepulcros, escondia-se, ele tinha medo das pessoas. Agora ele queria permanecer na companhia de Jesus. Lucas fala dele ao visitar uma vila. O Evangelho de Marcos diz 10 cidades, Decápolis. Lucas fala de uma vila e Marcos diz, não, são 10 cidades. Ele foi para a cidade. Foi anunciar a salvação. Porque ele encontrou Jesus. Jesus lhe transformou. Reconectou-se positivamente com o mundo exterior. A reconstrução da conexão com os outros estava em andamento. Voltou a ser homem, a ser pessoa. Muitos tinham tentado controlar esse homem, mas foi impossível. Ele estava agindo segundo o seu próprio juízo. Agora, quando recebeu uma ordem, uma missão de Jesus, como respondeu? Versículo 39. Torna para a tua casa. Conta quão grandes coisas te fez Deus. E ele foi apregoando por toda a cidade quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Quando nós estamos ligados com Deus, é impossível nós ficarmos calados. Nós vamos apregoando, falando às pessoas o que Jesus fez por nós. Como é que nós fomos transformados nas nossas vidas. Ele demonstra agora a atitude de servo e recebe ordens do seu mestre.
Jesus não podia ficar mais tempo neste território, mas ele podia ficar e falar de Jesus. Nem Pedro podia ficar naquele lugar, porque tinham sido expulsos. Nem André, nem Tiago. Mas aquele endemoniado estava lá falando de Jesus. Ele é Ellen White, no livro de Nações, ela diz assim: e aqueles que têm sido degradados por influência de Satanás são ainda, mediante o poder de Cristo, transformados em mensageiros da justiça. Você também pode. Eu não sei a sua vida, como é que Satanás tentou estragar a tua vida, mas você pode ser o mensageiro da justiça. Precisa sim estar ao lado de Jesus. O ex-endemoniado estava agora a acrescentar valor à vida das pessoas à sua volta. Estava agora transmitindo a mensagem da salvação, porque estava conectado com Deus. O apóstolo Paulo fala claramente sobre a salvação e a missão em termos de conexão. 2 Coríntios 5, versículos 18 a 19 diz: e tudo isto provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Deus quer reconciliar-se conosco. É essencial parar e para avaliar a qualidade das relações que mantemos com Deus e com os outros. Paremos um pouco, reflitamos sobre o relacionamento que nós temos com Deus e com os nossos próximos. Estamos satisfeitos com os nossos relacionamentos? Se você olha para o teu relacionamento com Deus e o teu relacionamento com o próximo, com os teus amigos e familiares, está você satisfeito? Estão os outros satisfeitos com a forma como nos relacionamos com eles? Você está satisfeito? E os outros estão satisfeitos com a forma como nos relacionamos com eles? A reconstrução da conexão que ocorreu com o homem endemoniado pode ser a nossa reconstrução. O ponto de viragem na experiência da nossa vida, da sua vida, está registrada nas palavras: aos pés de Jesus. Precisamos de estar aos pés de Jesus Cristo. Faça disso uma experiência diária. Cada dia você vai e fique aos pés do Mestre, aos pés de Jesus. Que possamos todos os dias escolher ir primeiro a Jesus. Primeiro, Deus. Cada dia, procure encontrar-se com Deus. Quero que você mais uma vez faça um compromisso com Deus nesta noite. Melhorar os meus relacionamentos. Crescer em fidelidade e perdão. E amar por princípio. Estamos nós prontos a melhorar os nossos relacionamentos? Se você quer melhorar o seu relacionamento, coloque-se de pé, porque nós queremos orar neste momento. Você que está lá em casa, talvez está escutando no carro, por que não parar um pouco, colocar-se de pé, para você aprender a melhorar os seus relacionamentos? Pedir a Deus o crescimento na fidelidade, sermos mais fiéis a Deus, estarmos conectados com Ele. O nosso primeiro relacionamento deve ser com Deus, depois com o nosso próximo. Oremos. Querido Deus, estamos aqui, Senhor, acabamos de aprender que precisamos de estar aos Teus pés, precisamos de nos relacionar contigo. O Senhor és nosso Criador, o nosso Deus, o nosso Pai querido. Tu nos criaste de um modo especial para que nós possamos nos relacionar contigo. E é por isso, Senhor, que nos deu o sábado, para que nós possamos ter um encontro contigo.
É por isso que cada dia nos pedes para virmos aos teus pés, para nós termos um relacionamento contigo. Porque se nós temos um relacionamento contigo, teremos um bom relacionamento com o nosso próximo. Ajude-nos, Senhor, a reconhecermos que nós falhamos e precisamos de voltar a nos conectar contigo. Guia-nos, Senhor, para o teu amor. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus possa lhe abençoar.